Olá, seja muito bem-vindo a mais uma coluna tributária. Eu sou a professora Camila e hoje nós vamos discutir um assunto de planejamento tributário, assunto que a gente já vem discutindo nas últimas semanas. E o foco da discussão de hoje é evasão fiscal e elisão fiscal. Como que essas duas palavrinhas que são parecidas, mas completamente distintas na sua aplicabilidade? Primeiro, vamos entender a elisão fiscal, que também é chamada do verdadeiro planejamento tributário. A elisão fiscal irá ocorrer dentro das empresas através de práticas lícitas, onde o contribuinte, o empresário, se utiliza da própria legislação a seu favor. E com isso consegue postergar, reduzir e até mesmo, em algumas situações, não recolher o tributo. Isso porque o planejamento fiscal elisivo muitas vezes ocorre antes da ocorrência do fato gerador. Porque depois de constituído o fato gerador, depois de praticado o fato gerador, o tributo é devido. Então, quando nós vamos implementar o planejamento tributário elisivo dentro da nossa empresa, o que nós precisamos observar? Que a legislação, ela própria já nos oferece caminhos da prática, da busca dessa redução tributária. Um bom exemplo que nós podemos citar para o planejamento tributário elisivo é, por exemplo, o enquadramento do regime tributário da sua empresa, que pode ser escolhido ao início de cada competência de cada ano e utilizado ao transcorrer daquele ano. Exemplo, eu sempre observo qual é o meu segmento, qual que é a minha área de atuação. Eu tenho muita despesa? Eu tenho pouca despesa? Qual é o melhor regime tributário para que eu possa tributar os meus rendimentos ao transcorrer daquele ano? É o Simples Nacional? É o lucro presumido? É o lucro real? Essa análise minuciosa irá permitir que eu recolha menos tributos e esteja caminhando dentro da lei, ou seja, praticando elisão fiscal. Entretanto, vem em contrapartida da elisão fiscal a evasão fiscal. O que significa a evasão fiscal? Como o próprio nome diz e é intuitivo, é evadir-se. Normalmente praticada após o fato gerador, a evasão fiscal busca a redução da carga tributária por meios ilícitos e que, por sua vez, poderão ser classificados como crimes contra a ordem tributária. Então veja que o negócio é sério. O que nós observamos nas práticas da evasão fiscal? Como já disse, é a prática de ilícitos. Exemplos: emissão de meia nota, sonegação fiscal. Exemplo: vou transacionar com um cliente e fiz uma venda, um faturamento de R$100 mil. Entretanto, emiti uma nota fiscal de somente R$50 mil, metade da operação real. Eu vou pagar tributos em cima do que está destacado no meu documento fiscal, 50 mil, ou seja, estou sonegando a tributação de 50 mil reais. Ou seja, estou praticando um ato ilícito. Outras situações que são caracterizadas como evasão fiscal, apropriação indébita. Exemplo, a empresa faz a retenção do colaborador em caráter dos tributos previdenciários, porém não repassa aos cofres públicos, ou seja, está se apropriando de um valor a qual não pertence. Também uma prática de evasão fiscal. Outra situação, alteração de documentos fiscais, omissão de informações contábeis e fiscais. Todas essas situações onde se ocorre após o fato gerador, onde a empresa ou contribuinte busca a redução do tributo por meios ilegais. Entretanto, é preciso observar que a legislação ela nos permite a busca pela redução da carga tributária. De que forma? Nos ofertando o entendimento da lei.
Quando nós praticamos a elisão fiscal, que é o planejamento tributário correto, aonde tem sustentação jurídica, eu preciso buscar dentro da lei mecanismos, ferramentas, opções que me permitam recolher menos tributo. Quando eu faço isso, a prática do planejamento elisivo, eu tenho sustentação jurídica e esse planejamento tributário não vai ser desmantelado. E nós temos ainda uma terceira figura dentro de todas essas questões do planejamento tributário, que é a elusão fiscal, que ainda há nomenclaturas onde se diz que é um planejamento fiscal ineficaz. Por quê? O que trata a elusão fiscal? É a prática de atos jurídicos que existem na legislação e são permitidos na legislação, entretanto, com o intuito apenas da redução da carga tributária. Vamos analisar um exemplo. Nós temos o João e nós temos o Marcelo. Eles estão transacionando um imóvel de 500 mil reais. Nós sabemos que na venda de imóveis incide ITBI. Posto isso, o João e o Marcelo querem transacionar aquele imóvel, mas não querem pagar o ITBI. O que eles fazem? Eles constituem uma empresa. É crime constituir empresa? Não. É ilegal constituir empresa? Não. É ilegal ter sócios? Não. E nós sabemos que na integralização de capital por meio de bens não tem a incidência de ITBI. Os dois se unem, constituem uma empresa, um entra com bem material e outro entra com recurso financeiro. Os dois aportam 500 mil reais. Só que cada um dentro das suas limitações, um com recurso financeiro e o outro com bem patrimonial. Posteriormente, ocorre a dissolução desta empresa, onde quem entrou com dinheiro sai com bem, com imóvel, e quem entrou com imóvel sai com recurso financeiro. Ou seja, se utilizou de formas legais, de atos previstos na legislação, que é a constituição de uma empresa, entretanto, o intuito era a redução da carga tributária. Vejam que existem 3 situações. Primeira situação, elisão fiscal, meios lícitos, o planejamento tributário na sua essência, que é estratégico, que é analítico, que vai analisar a sua operação, a sua mercadoria, o seu regime tributário, as escriturações estão corretas, benefícios fiscais para aquela região onde você se instalou. Exemplo de elisão fiscal. Nós temos a Lei Complementar 116, que rege a prática, a prestação de serviços. A legislação, ela te obriga a instalar a sua empresa em determinado município? Não. Você, como empresário, você tem o direito de escolher onde você vai implementar, onde você vai criar a sua empresa. A legislação do ISS, ela varia de 2% a 5%. Você tem a opção de escolher o município onde irá prestar o seu serviço e esse município irá aplicar a alíquota de ISS que está previsto na sua legislação municipal. Ou seja, você pode escolher, a legislação te dá esse direito. É uma prática de elisão fiscal, onde o contribuinte vai observar, irá identificar a melhor localidade para ele prestar o seu serviço. O outro caminho, a evasão fiscal, o ato de evadir-se do recolhimento do tributo, através de atos ilícitos que poderão, se caracterizado de fato o dolo, a fraude, ser classificado como crime contra a ordem tributária. E, além do recolhimento do tributo, o contribuinte, o empresário, também irá responder por crime contra a ordem tributária, ou seja, também incidirá na esfera penal. O outro caminho é a elusão fiscal, onde as pessoas se utilizam de meios legais, meios que existem na legislação, para angariar a redução do tributo, não recolhimento do tributo. Então, qual é a lição que a gente tira de tudo isso que a gente conversou até agora? Busque implementar o seu planejamento tributário de forma correta, de forma elisiva, onde você terá sustentação jurídica,
A nossa legislação brasileira ela é complexa, ela é vasta, nós sabemos, tem muitas obrigações, muitos detalhes que a gente precisa observar. Mas, se observando todas as oportunidades tributárias que nós temos dentro da própria legislação, nós conseguimos sim trabalhar de forma estratégica, ganhando competitividade dentro do mercado. Porque à medida que você reduz o seu tributo de forma elisiva, de forma legal, você aumenta os seus lucros e é isso que todo contribuinte busca. Aumentar os seus lucros e diminuir os seus custos. Entretanto, é preciso sempre ponderar, é preciso sempre buscar pela legalidade. Porque você não procurando a legalidade, você vai acabar infringindo a legislação, praticando evasão fiscal e, consequentemente, respondendo mais à frente. Nós temos, e sugiro a vocês, se surgir a curiosidade, busquem, temos muitos casos de planejamento tributário evasivo, ou seja, construído em bases ilícitas que foram desmantelados pela Receita Federal. E um ponto que eu quero trazer para nós, que é importante mencionar, por que a Receita ela consegue desmantelar esse planejamento tributário evasivo ou até mesmo a elusão fiscal, que é a prática correta para simular um negócio jurídico. Ela consegue observar tudo o que o contribuinte pratica através das declarações fiscais acessórias, declarações contábeis. Nós sabemos que desde 2007, com a implementação do projeto SPED, a Receita Federal vem construindo braços. Que braços? Obrigações que visam, que buscam a informação tributária, contábil, fiscal, trabalhista, previdenciária, ou seja, ela consegue acompanhar o movimento do contribuinte, seja um movimento fiscal através do SPED Contribuições, SPED CMS, seja um movimento financeiro através da e-financeira, que as instituições financeiras transmitem para a Receita Federal, pontuando o saldo das contas empresariais. Ou seja, a prática da evasão fiscal, além de constituir os ilícitos e poderá ser classificada como crime contra a ordem tributária, ela deixa a empresa numa situação suscetível de multas, de ônus, de retrabalhos, de autuações. Ou seja, busque o planejamento tributário que seja com bases legais, planejamento fiscal elisivo, onde você escolhe o seu melhor regime tributário, onde você busca benefícios fiscais para o estado onde você trabalha, que você consegue buscar redução de base de cálculo de determinadas mercadorias. Então, a busca dentro da legislação nos dará sim essa redução tributária e com segurança jurídica. Espero que vocês gostem desse assunto muito importante na prática do planejamento tributário e vejo vocês na nossa próxima coluna tributária. Tchau, tchau!